Amanda, o som tá bom? Tá bom, tá ótimo. Seja Então muito tá certo. bem-vinda. É um prazer receber você aqui de novo com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade. E Obrigada, eu que agradeço para a nós darmos confiança. início, né, e para o pessoal terminar de entrar, nós vamos ler um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolação, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem-se-lhes que dê à vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como do de ver, do de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Deus ortogou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. E é com essa reflexão, né, do Evangelho que nós convidamos todos os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando a elevar os seus pensamentos ao Mestre Jesus. E nesse instante, serenar os nossos corações, serenar as nossas mentes, deixar um pouquinho de lado os sentimentos que nos perturbam e rogar com confiança. Mestre amado, neste instante, elevamos o nosso pensamento a Ti. Nos colocamos, Senhor, em Teu colo. Lhe rogamos amparo, proteção, auxílio para mais uma atividade a ser realizada na noite de hoje. Te rogamos ainda, Senhor, a permissão para que a espiritualidade amiga se faça presente em todos os lares que nos acompanham, realizando todas as demandas que sabemos ser necessárias. Mestre amado, com sentimento de gratidão pela oportunidade, iniciamos mais uma atividade na noite de hoje, debaixo de vossa santa e divina paz. Que assim seja. Angelina, está com você a palavra. Obrigada. Agradeço, Amanda, mais uma vez a confiança de vocês. E assim, a gente pede que a espiritualidade realmente esteja aqui nos inspirando e visitando cada lar aqui representado. Então, vamos falar sobre o tema Não julgueis para ser julgados. Então, vou começar com uma pequena história. Todos os dias, Dona Maria olhava pela janela da sua cozinha em direção ao varal de roupas na casa de sua vizinha e comentava com a sua família. Nossa, como os lençóis daquela mulher estão sujos! No dia seguinte, novamente na cozinha e olhando mais uma vez para a sua vizinha que estendia as roupas, Dona Maria comentava: não sei como ela não tem vergonha de colocar aquelas roupas imundas no varal. E era assim todos os dias. Dona Maria já estava habituada a olhar para o varal da vizinha e criticá-la por tanta roupa suja. Até que um dia, não suportando mais ver aquilo, decidiu que iria chamar a atenção dela. Ao vê-la estendendo seus lençóis, correu na direção da janela da cozinha. Mas, para sua surpresa, Dona Maria descobriu que a sua janela estava emperrada. E notou também que, ao tentar abri-la,
Os vidros ficavam com as marcas de sua mão. Desesperada, pegou um pano e começou a limpar os vidros. O pano ficou coberto de poeira. Após encerrar a limpeza, ao olhar novamente para o varal da vizinha, pôde ver que todas as roupas estendidas estavam limpas, claras, alvas, branquinhas. Só então percebeu que, na realidade, o que estava sujo não eram as roupas da vizinha, e sim a sua vidraça. Então, com essa pequena história, nós vamos refletir assim, quantas vezes que nós olhamos para o nosso próximo com as nossas janelas sujas, com a janela dos olhos, com a janela da nossa alma. Quantas vezes as nossas vidraças estão embaçadas pela mágoa, pelo rancor, pelo preconceito, né? Então a gente olha para a pessoa e ninguém gosta de ser julgado, mas nós temos essa mania de estar julgando. E é muito interessante que a doutrina espírita sempre fala que não existe acaso, e na semana que eu estava estudando sobre o tema, eu recebi uma mensagem muito linda do seu Zico, né? Que fala sobre tolerância. E lá nessa mensagem, olha que é legal, tem uma perguntinha assim: quantas vezes julgamos indevidamente o nosso próximo, cobrando por atitudes e posturas que nós mesmos sequer damos o exemplo? Né? Então é muito fácil falar do outro, daquilo que a gente não faz. E nessa mesma mensagenzinha, estava falando sobre Deus também, como é que nós julgamos até Deus. Às vezes a gente tem essa capacidade, né? Então a gente quer que julgar Deus com a postura dele em relação a nós, às nossas necessidades. Então a gente fala assim: ah, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Ah, Deus não está sendo justo comigo. Ah, Deus não é pai, Deus é padrasto. Então tem aquela questão mesmo de estar sempre querendo, né, que seja direcionado somente a nós. Então, nessa mesma mensagem que chama tolerância, então fala assim que não existe o certo e errado. Existe o amor e o perdão. Isso aí tem tudo a ver com o quê? Com a caridade, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec, então, perguntou aos espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus? E acho que todos nós já ouvimos, né, essa resposta, que como diz o nosso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aí nós vamos lá no dicionário para entender bem essas palavrinhas aí da resposta, né? Então, a benevolência, o próprio dicionário diz que é a capacidade que nós temos de demonstrar boa vontade ou de ser compreensivo para alguém. Aí nós vamos pensar: opa, meio caminho andado, eu já sou assim, né? Eu já tento ser assim. Então, o problema que nós vamos pegar nessa frasezinha aí é a benevolência para com todos. Porque realmente a gente tem essa capacidade de demonstrar boa vontade, a gente tem essa compreensão, mas para com alguns. Então, para quem ser bom para quem é bom, é muito fácil. Ser tolerante com quem é calminho, é uma beleza. O difícil, às vezes, é a pessoinha difícil, né? Então, nós temos de entender que essa benevolência aí, a gente tem que observar sempre o final, para com todos. E a questão mesmo da indulgência, né, que é a complacência, a tolerância mesmo, para com a imperfeição dos outros. Então, até vendo uma das palestras anteriores, né, a Jerusa até explicou isso muito bem, que ela falou que a gente tolerar as pessoas, a gente conviver com a pessoa, apesar de, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, eu tô com a pessoa porque ela é calma, porque ela é boa, porque ela é caridosa, porque ela é isso. Mas a gente tem que começar a pensar que nós temos de conviver com as pessoas apesar de. Apesar da pessoa, às vezes, sair do prumo, né? Ser uma pessoa nervosa, apesar de todos os defeitos que ela apresenta. E, por último, nós temos o perdão das ofensas, né? Então, a gente pensa assim: o que é perdoar? Ah, é esquecer o que a pessoa fez comigo. E nós já ouvimos muitas palestras espíritas, e até não espíritas, que falam que esquecer não é perdão, é amnésia, né? Então,
É questão de esquecer. Então, na verdade, o Divaldo, ele fala que, na verdade, o perdão é não querer revidar, né? Então, quando a gente não quer revidar uma ofensa ou alguma coisa que a pessoa me fez, então já né, uma forma de perdão. E que também o Evangelho fala que existe duas formas de perdão, que é perdão do coração e é perdão dos lábios, né? Então, às vezes a gente fala a questão mesmo, eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver aquela pessoa. Eu perdoo, mas não quero aquela pessoa mais na minha casa. Não quero mais trabalhar com ela. Então, sempre que eu coloco esse mas, então, como uma condição para o perdão, eu já não estou fazendo o perdão verdadeiro, né? Então, isso aí, que é a resposta da 886, já é a questão mesmo do famoso BIP, né? Que a gente fala sempre, a gente já ouviu muitas palestras. Então, o que é o BIP, né? O BIP, hoje em dia está mais moderno, mas é aquele aparelhinho mesmo que o médico andava com ele de lado e que apitava quando alguém estava precisando, né? Então, o que acontece? Os espíritos, eles nos fornecem um BIP. Então, já nos fornecem um caminho para que a gente possa ser um pouco melhor. Então, que isso aí possa realmente apitar de vez em quando aí e mostrar que a gente está no caminho errado. E esse BIP aí, a benevolência, a indulgência e o perdão, ela exige uma mudança de comportamento, né? Que a doutrina espírita sempre fala que é a questão mesmo da nossa reforma íntima. Mas a gente pergunta assim, mas será que é fácil agirmos dessa maneira? Né? Será que é fácil ser benevolentes, ser indulgentes e perdoar as ofensas? E nós sabemos muito, muito mesmo que não, né? Mas o que vai nos impedir de fazer isso? E até teve um dos outros palestrantes que falou sobre isso. São as duas maiores chagas da humanidade, que é a questão do orgulho e do egoísmo. Nós somos muito orgulhosos, nós somos muito egoístas ainda. Então, nós não conseguimos superar isso aí. Então, a nossa tendência é nos acharmos que nós somos as criaturas mais perfeitas do mundo, com a vida mais perfeita, né? E a gente vê isso muito pelas redes sociais, os status, e nós já falamos isso na outra palestra também, que o palestrante lá, o Marlon Requidar, ele fala sobre a incrível geração das fotos sorridentes e travesseiros encharcados. Porque hoje em dia, com essa facilidade que eu tenho de tirar uma foto, aí eu olhei, não estou bem. Então eu vou lá e apago. Eu não quero essa, eu quero aquela que eu estou realmente, né? Então a gente quer demonstrar para as outras pessoas que nós estamos bem, que nós estamos perfeitos, né? Então, realmente, nós temos de pensar que nós não estamos sempre certos. Muitas das vezes nós estamos errados. E, então, lá no capítulo 10 do Evangelho, nos itens 9 e 10, Jesus ele nos adverte que nós vemos o argueiro no olho do outro, mas nós não vemos a trave no nosso. Né? Então, às vezes eu enxergo um cisco no dele, mas eu posso estar com enorme, uma trave no meu que eu não estou vendo. E, então, para que realmente a gente seja benevolente, indulgente e que a gente exerça a caridade, nós temos de começar a perceber as nossas próprias imperfeições, né? As nossas limitações. Porque senão a gente vai achar que está tudo muito tranquilo. Então, é o famoso conhece-te a ti mesmo, né? Da questão 919. Então, a gente já viu lá essa questão mesmo do nosso trabalho de autoanálise. E é interessante que Sócrates, né? E o Leonardo falou bastante também na palestra dele. Então, ele sempre conta uma história que um amigo dele chegou para contar alguma coisa para ele e ele falou para um amigo dele, então, peraí, vamos passar pelas 3 peneiras. Aí o amigo, que 3 peneiras, né? Primeira, isso é bom? É bom para mim? É bom para você? É bom para alguém? Então, nós vamos passar pela peneira da bondade, né? Então, se não é para ninguém, para que nós vamos falar sobre isso? A segunda peneira, é verdade? Quem te falou? Onde é que você viu? Então, temos de estar muito atentos a isso. Hoje em dia, a questão das fake news, né? A gente tem muito essa questão de, às vezes, repassar aquilo que passa para a gente sem saber a origem. Então, essa é uma peneira que a gente tem que observar. E também a questão mesmo da fofoca, né? Porque tem muitos que brincam, que falam que
espírita não fofoca, né? Pede vibrações, mas isso aí é outro assunto. Mas a gente tem que tomar esse cuidado de, às vezes, verificar realmente qual é a origem daquilo que nós estamos falando. Então, seria a segunda peneira, que é a peneira da verdade, né? E, por último, a peneira da utilidade. Aquilo que eu vou te contar, que eu vou te falar, é útil para você? É útil para mim? É útil para alguém? Será? Então, se a partir do momento que a gente passar pelas três peneiras, da bondade, da verdade e da utilidade, assim nós vamos passar para frente, né? E isso é interessante porque eu achei uma frase na internet que fala assim que pessoas sábias, elas falam sobre ideias. Pessoas comuns falam sobre coisas. E pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então, né, nós estamos falando no nosso dia a dia sobre ideias, sobre coisas ou sobre pessoas. E aí nós vamos saber se nós somos pessoas sábias, comuns ou medíocres, né? Então, mas nós temos também de fazer esse trabalho de autoanálise, mas nós temos de tomar um cuidado muito grande também de começar a achar que nós somos a última das criaturas. Ah, não, então eu percebi que realmente eu sou uma pessoa assim atrasada. E aí começa a se depreciar, né? Então nós temos de evitar esses extremos. Se antes eu era o máximo, agora eu sou, né, a última pessoa. Não é bem assim, né? Por quê? A doutrina espírita, ela é uma doutrina de equilíbrio. Então nós temos de estar bem equilibrados, né? Nós já ouvimos muito nas palestras mesmo, nesse momento agora que nós estamos passando. Se a gente se desespera, né, nós estamos deixando de ter a confiança em Jesus. Porque se nós estamos em meio a uma tempestade, quem está lá no leme é Jesus, como já foi dito anteriormente. Então, nós não adianta a gente ficar cheio de penas de nós mesmos, achando que nós somos muito ruins, muito atrasados, não. Então, nós vamos ter, a palavra é chamada assim de esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. E não sei nem se eu já falei na outra palestra também, mas uma coisa que é interessante, que eu gosto muito, é o exemplo do Saulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso. Que quando ele percebe que ele estava errado, ali na presença de Jesus, ao invés dele se considerar o coitadinho e ficar ali remoendo o que ele poderia ter feito, deixar de fazer, ele se ergueu e falou: Senhor, que queres que eu faça? E acho que é isso que Jesus espera de nós. Nós erramos todos os dias. Mas é não nos ficarmos depreciando e ficar remoendo, né? Vamos erguer a nossa cabeça e falar: Senhor, o que queres que eu faça? E, e essa questão também de fazermos a autoanálise, e às vezes a gente percebe como é que tá as dificuldades do outro, a gente também não pode ser conivente com o erro das pessoas. Porque às vezes eu quero ser boazinha, ah, não, eu sou espírita, então eu não posso falar para essa pessoa que ela está errada, né? Então, a gente se esconde atrás, às vezes, de uma questão de não ajudar o outro, porque eu não quero magoar, né? Então, assim, com um jeitinho, nós temos de saber conversar com essas pessoas para realmente a gente não ser conivente com os erros. Porque até tem várias mensagens que falam, né, que o mal é a ausência do bem, né, que o mundo não está da forma que está pelo mal, mas sim pelas pessoas que deixam de praticar o bem. E o Albert Einstein, ele tem uma frase que está assim, que fala assim, ó: o mundo não será destruído pelo mal, mas por aqueles que o olham e não fazem nada. Então, nós temos de deixar também essa questão, assim, saber falar, lógico, né? Que nós também não podemos magoar as pessoas falando de qualquer jeito. Mas nós também não podemos deixar assim, ah, porque eu sou bonzinho, não vou falar nada. E deixar a pessoa permanecer nessa questão de cometer os erros. Então, é importante, então, estar sempre nos colocando na posição do outro, né? Porque a gente observa assim, se a gente tivesse nas dificuldades que os outros estão passando nesse momento, questão de miséria, abandono, desrespeito, qual seria a minha atitude? Porque nós temos sempre aquela questão, eu jamais eu faria isso. Será que naquele momento nós não passaríamos e faríamos aquilo que o outro está fazendo nesse momento? Então, assim,
a gente pensar se eu faria igual ou pior. Então, por isso que a resposta de Jesus a Pedro, quando perguntado, Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? 7 vezes? Então, Jesus respondeu, né? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Isto é, infinitamente. Então, às vezes, a gente é muito radical com relação aos erros dos outros, e aos erros que nós cometemos, a gente acha que não foi nada, né? Então, que nós possamos começar realmente a olhar essas pequenas delitos, como diz o caso, outras pequenas ofensas, e já olhando por esse lado, né? Vamos perdoar mais. E então tem uma frase muito interessante do Benjamin Franklin, que ele fala assim, que nós devemos escrever as injúrias sobre a areia e os benefícios sobre o mármore. Né? Então, que às vezes a gente fica guardando só aquilo que nos fez mal. As pessoas falam assim, que a mágoa às vezes é porque quem fez esquece, mas quem recebeu a ofensa fica guardando aquilo a vida inteira, né? Então nós temos de trabalhar isso em nós para que todas aquelas injúrias sejam escritas na areia, que logo sejam passageiros, né? E que realmente os benefícios sejam sobre o mármore. E a partir do momento que nós passarmos a perdoar mais o outro, nós também vamos ser mais perdoados, né? E isso aí é a questão de autoproteção. Porque quando nós estamos realmente praticando esse esquecimento, nós somos pessoas mais conscientes e pessoas também mais bem resolvidas, né? E então o Kardec ele diz que o perdão ele é próprio das almas elevadas. Nós sabemos que nós ainda não somos almas elevadas, né? Mas nós estamos tentando, pelo menos, melhorar um pouquinho a cada dia, né? Então, o Mark Twain, ele tem uma frase que depois até os espíritas fizeram aí uma adaptação, que ele fala assim que o perdão é o perfume que a violeta espalha sobre o pé que a esmagou. É lindo isso, né? Então, muitos palestrantes usam a frase seguinte: o perdão é o perfume que as flores exalam quando são pisadas. Né? E quem de nós que exala perfume quando é pisado? Geralmente, né? Nós viramos um porco-espinho aí, uma coisa de outro mundo, e ataca. Então, nós temos de aprender, então, com essa questão aí. E antes de revidarmos uma ofensa, né? Antes da gente julgar o outro, vamos pensar um pouquinho. Às vezes a gente fala assim que 1 minuto de bobeira destrói longas sementeiras de amor. Né? E aí tem uma historinha muito engraçada que o Haroldo Dutra conta numa palestra dele, às vezes vocês já até viram, o Haroldo Dutra, acho que todo mundo conhece, um palestrante muito conhecido, escritor, e ele disse que um dia ele levantou cedo e foi levar o filho dele para a escola. E o trânsito, né, na cidade de Minas, estava daquele jeito, né, daquele tumulto. E ele disse que vai, de repente, chegando perto lá na esquina, o carro fechou ele, quase bateu, e ele disse que o nervo subiu de uma vez, né? E aí ele, logo na frente tinha um sinaleiro, ele parou, o carro parou do lado, ele disse que levou a mão para abrir o vidro, e o menininho dele do lado, né? Pelo que ele conta, é criancinha, o menininho falou, papai, você está nervoso? Ele já sentiu aquilo, né? Aí ele, um pouquinho. Aí você vai gritar com aquela pessoa, aí ele, não, eu só queria falar para ele ir mais devagar. Aí o menino falou para ele, já pensou, papai, se ele for uma daquelas pessoas que assiste às suas palestras? Então, naquele momento, né, o bip funcionou, que foi uma beleza. Então, ele disse que caiu na real, né? E pensou, já pensou? O que seria, né? Se eu abro esse vidro, grito com essa pessoa e a pessoa fala, é você, Haroldo, assisti suas palestras, né? Então, realmente, a gente tem de observar que nesse caso aí, como dizer, nesse caso a espiritualidade usou uma criança como bip. E na nossa vida, nós temos várias pessoas e várias situações que às vezes funcionam como um bip na nossa vida. Tem muitas pessoas, como os nossos avós, os nossos pais, nossa família, nossos amigos, que às vezes nos dão um conselho, que às vezes a gente está extrapolando, eles falam, opa, vai com calma, não é bem assim,
vamos entender a situação de outra forma. Então, na verdade, nós somos ajudados. Às vezes é porque a gente não percebe que nós estamos sendo, né? Então, que a gente realmente pergunte assim, quando a gente estiver estressado, será que vale a pena? Será que isso vai fazer alguma diferença, né? Então, quantas coisas poderiam ser evitadas, às vezes, por esse minutinho que a gente perde a razão? Então, que a gente possa realmente pensar sobre isso. E, como a gente já disse anterior, em várias situações da nossa vida, a gente fica falando assim, eu jamais agiria dessa forma. Será? Será que realmente, naquele momento ali, de uma situação extrema, eu não agiria da forma que o outro agiu? Né? E essa é uma pergunta. E será que nós já não fizemos isso no passado? Nós não sabemos, né? A gente esquece, a gente tem esse, como se diz, esse alento de esquecer as nossas reencarnações anteriores, mas quem garante que nós já não erramos bastante nesse mesmo aspecto? E hoje a gente tem de passar por isso para ver se a gente realmente aprendeu sobre esse erro. Então, nós temos de pensar bastante sobre isso. E no livro Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo lá que fala sobre a regra áurea, que tem muitas outras religiões que falam sobre a regra dourada, a regra de ouro, que é aquilo que muitas religiões ensinam e que nós devemos estar tentando sempre praticar, que é aquilo que é faça aos outros o que gostaria que fizesse conosco. Né? Porque, inclusive, lá, né, quando a gente vai estudar sobre essa regra dourada, porque ela já vem aí desde muito antigamente, diferentes religiões, quando a gente coloca um não faça aos outros o que não gostaria que fizesse com você, ela já não é mais uma regra de ouro, ela já é uma regra de prata. Porque quando eu coloco o prefixo não, eu já me dou o direito de não posso fazer isso. Está falando que se eu não fizer, então, né? Então, esse verbo de ação do faça é que faz com que seja realmente a regra áurea. Então, que a partir do momento que nós colocarmos isso no nosso dia a dia, nós vamos passar a ser pessoas um pouco, como diz, vamos julgar menos. Então, façamos aos outros o que gostaria que fizessem conosco. E, então, é isso aí. Realmente, hoje, na outra vez, acho que eu falei demais, então eu trago para vocês o seguinte, que a doutrina espírita, como nós já foi falado anteriormente, ela é uma doutrina de equilíbrio, né? E ela está sempre nos orientando, sempre nos dando roteiro, e cabe a cada um de nós realmente colocar isso em prática no nosso dia a dia. Então, que realmente a gente procure estudar mais sobre a doutrina espírita, a gente realmente fazer a nossa parte de tentar melhorar a cada dia. E isso aí é um trabalho que é demorado, porque é realmente um trabalho de renovação interior, é uma reforma íntima e que não vai acontecer do dia para a noite. Né? É lógico que se eu ficar ouvindo sobre perdão, sobre benevolência, sobre indulgência, e a partir de amanhã eu sou outra pessoa, ou o fato de eu estar aqui falando com vocês e amanhã eu vou deixar de errar menos, não. Tá? É um trabalhinho de formiguinha. Cada dia eu vou tentar um pouquinho mais, e quem sabe, né, no final de mais uma encarnação, nós consigamos realmente ser pessoas um pouco melhores. Então, a reforma íntima, como já foi dito em muitas palestras, ela é íntima, ela é pessoal e ela é individual. Né? A gente às vezes está assim, eu gosto sempre de falar uma frase do Simão Pedro, que ele fala que nós somos individualidades vivendo sem individualismo, então a gente está em meio aos outros. Eu preciso do outro, mas a minha reforma, ela é íntima, ela é pessoal, ela é consensual. Eu tenho de querer melhorar para me fazer isso, porque senão não vai adiantar não. E então que realmente a gente passa muito tempo pedindo assim, tempos novos, né? A gente, quando passa de um ano para o outro, a gente faz 1 milhão de promessas e a gente sempre vamos pedir coisas novas, ano novo, vida nova, tempo novo. Agora, com relação a esse momento que nós estamos passando também, nós estamos loucos para voltar ao novo, normal, né? Mas o que adianta a gente pedir
tempos novos se nós continuamos com atitudes velhas. Então, realmente, a gente tem de modificar as nossas atitudes. E, como já disse, trabalhinho de formiguinha mesmo, né? E prestarmos mais atenção mesmo nas nossas janelas, né? Então, que a gente possa cuidar mais das nossas janelas, né? Porque Jesus, ele diz que a mesma medida, né, que você medir, você será medido. Então, que a gente possa julgar menos para que nós sejamos menos julgados. Obrigada pela oportunidade. Nossa, Angelina, assim, você fala que fala muito, mas as suas palestras são sempre ótimas de ouvir, né? Muita gratidão pelos ensinamentos que você traz, por essa forma tão simples de falar e que realmente atinge, né? A gente nas nossas atitudes, né? Nas pequenas coisas que a gente faz. E dentro de tudo isso que você falou, o mais importante é o sentimento de que a mudança, ela é... A gente não precisa querer mudar tudo da noite para o dia, né? Ela realmente acontece de forma lenta, de forma devagar. O que a gente precisa é saber o que mudar, né? E aos poucos, devagarzinho, a gente ir mudando essas atitudes nossas. Muito obrigada. E nesse instante, nós convidamos a todos a elevar o pensamento ao Mestre Jesus, serenar os nossos corações e que nesse momento nós possamos nos ligar às forças vibracionais superiores, nos ligar à espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, nos ligar aos nossos anjos guardiões que estão ao nosso lado. Mestre amado, como somos gratos pelo momento vivido. Como somos gratos, Senhor, por teus ensinamentos, por teu evangelho. Lhe rogamos, Pai, forças e amparo necessário para seguir os teus ensinamentos. Que possamos caminhar tua caminhada, seguindo os teus ensinamentos, compreendendo o que devemos fazer, como devemos fazer. Mestre amado, obrigada pela oportunidade de estarmos encarnados no planeta Terra neste momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da convivência com a nossa família, que nos faz crescer. Mestre amado, agradecidos e com este sentimento de gratidão, rogamos à espiritualidade amiga que possa realizar a fluidificação das águas e que nela possa colocar o remédio salutar e benfeitor para todos que dela fizerem uso. Rogamos, Senhor, o teu amparo, a tua proteção, a tua bênção a toda a nossa humanidade, que está tão ferida, que está tão impaciente, que está tão polvorosa. Mestre amado, agradecidos, pedimos permissão para encerrar mais uma atividade na noite de hoje, debaixo de vossa santa e divina paz. Que assim seja. Obrigada, Angelina. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Nós nos encontramos na sexta-feira, no mesmo horário. Muito obrigada. Obrigada a você. Até mais.